Seja bem-vinda ao programa nosso Direito em Ação. Hoje nós vamos falar de mais um tema importante para você, profissional do direito, para você, cidadão. Nós vivemos uma era digital. No Brasil, por exemplo, os processos já são digitais. Em muitos tribunais, os processos digitais e até que ponto a presença do advogado se torna importante. O advogado é imprescindível em muitos julgamentos, nas audiências, claro, e em nossos tribunais. A sustentação oral, ela se faz necessária? Então, para falar sobre sustentação oral, nós recebemos nos estúdios o advogado Dr. Nelson Kobayashi. Como vai, doutor? Tudo bom, Leopoldo? É um prazer estar com você. Olha, é um prazer falar com você, falar sobre sustentação oral, você que tem essa dinâmica própria. Eu conheço você de longa data, seu trabalho, e sei do seu dinamismo, do seu espírito jovem. E pensar em sustentação oral é pensar no advogado ingressando em nossos tribunais e participando efetivamente, fisicamente, de uma determinada decisão. Até que ponto essa sustentação oral é importante e o que seria uma sustentação oral? Bom, inicialmente cumprimento você, Leopoldo, a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema tão relevante no universo do direito. E sobre a sustentação oral é uma opção que o advogado tem de sustentar oralmente, ou seja, de falar as suas razões perante aqueles que vão decidir a sua causa. Seja as razões de um recurso, ou as contra-razões de um recurso, ou até mesmo as razões de um mandado de segurança perante um órgão colegiado, enfim. Isso é uma sustentação oral, a oportunidade que ele tem de pessoalmente usar da tribuna e falar as suas razões. E como você mesmo já adiantou, nesse universo tão digital que a gente tem vivido, inclusive no judiciário brasileiro, cada vez mais a presença física do advogado e a oportunidade que ele tem de pontuar, destacar alguns elementos importantes e relevantes do seu processo pessoalmente perante aqueles que vão decidir a causa, se mostra cada vez mais importante. É um diferencial? É um grande diferencial. É um grande diferencial inicialmente porque é uma opção, não é obrigatória a realização da sustentação oral. Quando um cliente contrata o advogado para determinada causa ou para determinada defesa, não é obrigatória a realização da sustentação oral, a não ser que isso esteja expresso. Mas, justamente por ser uma opção, é um diferencial. Agora, será que é uma meta do Poder Judiciário? Eu acredito que não. Não sei, porque me parece que no Brasil, em São Paulo, por exemplo, os tribunais já, quando abrem as suas portas ali às 8 horas da manhã, o advogado já tem que incluir o nome dele na pauta, claro, um dia antes, mas já tem que estar presente ali, porque passou o horário, já não pode mais participar e, de qualquer forma, não sei se a sustentação oral vem sendo bem vista pelos nossos tribunais. Eu acredito que não, né? Para aqueles que vão julgar, eu acredito que não seja tão interessante ficar ouvindo os advogados, enfim, até porque, de fato, há alguns excessos, assim como qualquer área do direito, em qualquer profissão, né? Mas é importante. E em relação a metas, que você disse, né? Também é um porquê do motivo pelo qual a sustentação oral se mostra tão importante, porque desde 2005, com a criação do CNJ, que tem imposto metas aos tribunais, aos juízes, aos desembargadores, cada vez mais as pautas de julgamento têm sido mais volumosas. O que significa isso? Antes se julgavam 100 processos, hoje, com essa imposição de cumprimento de meta, às vezes as pautas alcançam a 500, 600 processos de julgamento. E por isso a importância da sustentação oral, porque qual é o ser humano, não é nem o juiz, qual é o ser humano que vai ter condições de ter na sua consciência os detalhes de cada um desses processos. Por isso a importância, nesse universo tão volumoso de processos em julgamento, que aquele que tem um detalhe importante, aquele que tem um documento, um testemunho, um destaque a ser pontuado pessoalmente, seja levado ao tribunal. Com sinceridade, eu acho que nós temos que ser transparentes aqui. Eu já acompanhei alguns profissionais dizendo o seguinte, mas não adianta fazer ostentação oral, porque o voto já está mais do que delimitado, já está mais do que inserido naquela pauta de julgamento. E os relatores, muitas vezes, acabam acompanhando aquele voto. É claro que algum relator pode não acompanhar e pedir ali, como em todo o processo colegiado, pedir ali a vista. Mas, assim, você acredita que essa participação acaba sendo efetiva? Sim, se mostra efetivo. De fato, o voto está pronto. E, de fato, essa é uma opinião, principalmente da velha guarda da advocacia, de quando os processos eram físicos, de quando a pauta de julgamento era muito menor.
e de quando os desembargadores, para decidirem os seus votos, eles precisavam, no mínimo, assinar de punho próprio cada decisão. Justamente por essa digitalização do processo, hoje cada assessor tem um token, uma autorização legal e prévia dos seus desembargadores, dos seus chefes, dos seus magistrados para assinar aqueles 500 votos, né, aquelas 500 decisões. E, por exemplo, na prática, como é que funciona, Leopoldo? Nesses 500 processos que estão em julgamento, um número aí que tem sido comum, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, acontecem lá 20, 30 sustentações orais e depois que acabam esses julgamentos desses 30 processos, os desembargadores dizem, olha, vocês já receberam o meu voto, já sabem o que eu estou decidindo em cada um dos outros 300, 400 processos, ou seja, em todos os outros processos, e há alguma divergência? Se não, estão todos julgados conforme a proposta já feita. Ou seja, a possibilidade de um desses processos ser julgado sem a melhor análise do revisor, do terceiro juiz, é muito grande. Porque, veja, cada um já tem a necessidade de se relator, ou seja, de se debruçar sobre aquele processo para o qual foi destinado. Imagine ser revisor de outro, terceiro julgador de outro, ou seja, por isso a importância de cada vez mais destacar isso. Não só para o relator, que este sim teve uma análise mais profunda, mas para o segundo, para o terceiro, para os outros componentes da turma julgadora. Agora, pensando na previsão legal, existe previsão legal, até porque muitos acadêmicos assistem o programa, acadêmicos de direito e até profissionais de início de carreira, existe uma previsão legal. Gostaria que você enfatizasse um pouco essa questão da previsão legal, Sim. Aonde se fundamenta hoje uma sustentação oral. Sim. A nossa legislação brasileira no processo judiciário brasileiro, no processo tanto civil quanto no penal, ela é, de certa forma, escassa em relação às sustentações orais. Não é sempre que é possível realizar uma sustentação, não é em todo julgamento. Nós temos hoje o que de mais importante em termos de previsão na legislação, o que prevê o Código de Processo Civil, no artigo 937, que elenca ali algumas possibilidades. Mas o mais importante, ou seja, onde de fato nós vamos encontrar onde é possível e onde não é possível a realização das sustentações orais, são nos regimentos internos dos tribunais. E um detalhe, Leopoldo, tem alguns casos em que não há previsão, nem no Código Processual, nem nos regimentos, mas que a doutrina e a jurisprudência também têm indicado como possíveis causas, possíveis julgamentos em que se possa realizar a sustentação oral. Um exemplo só é o julgamento do agravo de instrumento em decisão parcial de mérito, que foi uma novidade trazida pelo Código. Só um exemplo. Sim, nos últimos anos nós tivemos agora, principalmente a última reforma do Código de Processo Civil, trouxe algumas alterações e pensando nessas alterações, as questões envolvendo as tutelas de urgência, de evidência, enfim, situações onde existe uma certa urgência. O advogado pode protocolar ali de forma digital o seu pedido e já desempenhar ali uma atuação mais presente através de uma sustentação oral? Sim, muito interessante, porque essa é uma novidade, né? É uma novidade do Código de 2015, que entrou em vigor em 2016. Antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as tutelas de urgência, que são recorridas, né, cujas decisões são recorridas por meio do agravo de instrumento, não autorizava nesse recurso a realização de sustentação oral. E com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, agora é possível a sustentação oral em agravo de instrumento, desde que seja em tutela de urgência, ou seja, uma liminar principalmente, né? Mas também as tutelas de evidência e as tutelas de urgência. E você acha então que a sustentação oral acaba sendo um caminho certo no processo, quer dizer, necessário e um caminho certo, evidente e urgente dentre esse mundo digital que nós vivemos? Sim, é um caminho interessante, eu não vou dizer que é um caminho certo, do ponto de vista do resultado, claro, né? Mas é um caminho interessante. Também um destaque importante, não são todos os casos que são indicados para a sustentação oral. Tem que ser relevante? Tem que ser relevante, porque uma coisa é quando é possível a realização da sustentação oral e outra coisa é quando é indicada a realização da sustentação oral. Se for um caso em que já há um precedente, uma jurisprudência firmada, em que não há nenhum fato que fuja do cotidiano do judiciário, nenhum fato que enseje um destaque presencial, nesses casos não é interessante a realização da sustentação. É claro que nós não estamos aqui para criticar o nosso Poder Judiciário, aliás, claro, deixando aqui os sinceros elogios aos
ao desenvolvimento do trabalho por Claro. parte dos magistrados, desembargadores. Claro, aliás, muito sobrecarregado o judiciário brasileiro. Né? A gente tem já há muitos anos, inclusive a criação do CNJ foi para tentar otimizar esse trabalho de sobrecarga do judiciário. São inúmeros processos. Agora, Nelson, eu conversando com alguns desembargadores e já conversando sobre a sustentação oral, alguns diziam o seguinte: mas alguns profissionais solicitam a sustentação oral nos tribunais e não são, e muitas vezes aquilo que será discorrido, que será defendido naquela sustentação oral não é importante e relevante. Acontece também? Acontece muito, acontece muito. Se nós, infelizmente, a gente tem algumas sustentações orais que poderiam ser melhor realizadas no âmbito do tribunal. Por isso é importante um preparo do advogado que vai realizar a sua sustentação. Preparo em alguns aspectos, não só de como se posicionar perante a tribuna, mas preparo em saber, por exemplo, o tempo de duração que ele vai ter para realizar a sua sustentação, um preparo em saber qual é o procedimento naquele tribunal para inscrição, se precisa fazer inscrição no site ou se é pessoalmente lá antes do julgamento. O preparo em relação a saber se naquele tribunal é exigido o uso de beca, ou seja, preparo em relação à vestimenta. A vestimenta é muito importante. Muito importante. Eu já vi, Leopoldo, inclusive uma curiosidade, já vi advogado ser impedido de realizar a sustentação oral porque não estava de gravata. Já vi advogado ser impedido de realizar a sustentação oral porque não estava de beca. Então é importante saber em que tribunal é exigido o uso da beca, por exemplo. Só como exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, não é necessário o uso da beca. Mas no TRF3, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, é necessário. Agora, por exemplo, o que ele vai sustentar? Tem que entregar algum documento, algo para que, dizendo melhor, especificando, algum memorial para cada um dos desembargadores que ali participam? Sim, isso é muito importante. Isso faz parte da preparação. Não é imprescindível. Não é um documento obrigatório, não é uma peça obrigatória, né? Não há nenhum tipo de preclusão, não há nenhum tipo de sanção se não for entregue. Mas é interessante, é um documento informal, ele sequer é protocolado nos autos do processo. É um documento informal, mas que relata ali, de modo muito sintético, todo o histórico do processo e quais são as principais causas que serão sustentadas da tribuna. É um documento, então, muito resumido, que serve apenas para ilustrar ao desembargador aquilo que será dito da tribuna, os documentos mais importantes. E é uma peça relevante. Eu já sei que se um dia acompanhar uma determinada sustentação, se visitar o tribunal, já sei que a sustentação do Orneus Kobayashi será acompanhada, então, de uma cópia ali dos seus apontamentos, é isso? Sim, mas isso precisa ser entregue previamente. Antes do julgamento. Não há um prazo, mas, por exemplo, no Tribunal de São Paulo, publicada a pauta de julgamento, geralmente 2, 3 semanas antes da data do julgamento. Quando há essa publicação, que você sabe que em determinado dia o seu processo será julgado no tribunal, já é um momento de preparar esses memoriais e ligar nos gabinetes para agendar um horário com cada um desses desembargadores que vai julgar o seu caso, e nessa entrega é um momento, é uma oportunidade que se tem de pontuar ali muito brevemente quais são os pontos dos memoriais. Nossa, então deixa eu entender, não que ele vá no dia da sustentação e ele entregue uma síntese ali para cada um no dia em que ele for fazer a sustentação oral. Não, ele entregaria previamente e visitaria cada um desses desembargadores, entregando e dizendo, olha, para melhor auxiliar. Exatamente. O desembargador não fica ofendido, não? Não. Aliás, há alguns desembargadores que preferem, até para facilitar, desde que os memoriais sejam de fato, atendam a finalidade de ser um breve memorial. Né? E também não são todos os casos que há necessidade de uma entrega pessoal. Muitas vezes a entrega pode ser aos assessores, enfim, em alguns casos até enviados por e-mail. Por exemplo, nos gabinetes em Brasília, em que os advogados são dos estados e há uma certa dificuldade de locomoção para entrega. Alguns gabinetes aceitam inclusive por e-mail. Agora me fala uma coisa, apontamentos importantes. Apontamentos importantes.
Mas alguns apontamentos que você entende importantes nesta síntese. Até para orientar o estudante, o profissional que não tem o costume de... Aliás, acho que é importante dizer o seguinte, alguns profissionais possuem muita experiência no desenvolvimento da sua atuação profissional, atuam com maestria, exercendo a advocacia, mas muitos não realizam sustentação oral. Não têm o costume, inclusive. Sim. Até esquecem que existe. Sim. Protocolo, recurso e deixa tramitando. Sim. Isso não é demérito também. Claro que não. Não é nenhum demérito. Mas é importante, inclusive, este profissional que tem outras habilidades, que redige melhor, que conversa melhor com os seus clientes, que sabe expor numa reunião com os seus clientes, que tem outras habilidades melhor desenvolvidas. É importante, inclusive, esse profissional pensar que se ele não faz uma sustentação oral, ele poderia preparar no seu escritório alguém para ter essa expertise ou contratar algum advogado especialista. Mas, voltando à sua pergunta sobre a confecção da peça do memorial, que é uma peça informal, sim, reiterando, é interessante, porque eu tenho visto alguns memoriais de escritórios importantes, escritórios bons, escritórios com profissionais excelentes, que não têm sido confeccionados da melhor maneira no sentido sintético, não tem resumido aquilo que precisa constar. Então, a minha sugestão para uma confecção de um memorial é, em 1, 2 parágrafos, colocar brevemente do que se trata a ação. Assim como você diria a um colega, do que se trata a ação, ou seja, de uma maneira muito rápida, do que se trata. É uma ação de indenização? É uma ação penal? Qual foi a decisão, a sentença? Foi de condenação? Foi de procedência, improcedência, parcial procedência? O que teor? E ali, em seguida, os pontos mais importantes do que você irá sustentar. Se for de apelação, de recurso, quais são os pontos do recurso. Agora, se for de contrarrazões. Eu quero uma opinião sua. Eu não quero fugir do tema de maneira alguma, mas, por exemplo, você acha que recursos em nossos tribunais extensos, claro que é necessário, por exemplo, que sejam elencados ali pontos importantes e, claro, que os fatos sejam expostos ali de uma maneira bem coerente. Mas você acha que uma peça extensa, ela dificulta a análise por parte do julgador? Assim, eu acredito que sim. Claro que há casos e casos, né? Assim, há casos extremamente complexos que envolvem muitas pessoas, que envolvem muitos documentos, que envolvem muitas teses, casos e casos. Mas eu acho que, no mais das vezes, o que for possível se resumir é melhor. Porque a gente não pode deixar passar de que é um ser humano que vai ler a peça também. E às vezes a gente vê uma inicial por uma ação que não é complexa, às vezes uma ação simples que poderia ser resumida ali em 10, 20 laudas, uma inicial com 50, 60, com coisas desnecessárias. Mas é claro que isso, reiterando, depende de caso para caso. É importante colocar as teses, é importante pré-questionar algumas matérias de direito, especialmente se há uma possibilidade desse processo depois subir a uma análise do STJ, do STF, mas no que puder, eu acho que é importante nós sermos sintéticos. Agora, pensando na realização da sustentação oral, pensando aquele profissional que vai até o tribunal e ele efetivamente participa da realização daquela sustentação oral. Importante dizer que o advogado, na atualidade, sempre, o advogado, a ferramenta do profissional do direito, o advogado, propriamente dito, é a comunicação. Eu acho que é a comunicação que traz ali o desenvolvimento maior do seu trabalho. Agora, claro, pensar em sustentação oral é pensar em comunicação, é o falar, é expor as suas ideias, é desenvolver uma comunicação efetiva. Como é desenvolvida a liturgia, como essa sustentação oral acontece efetivamente e quais os cuidados do profissional nessa sustentação? Pois bem, a sustentação oral é um ato que deve obedecer sim uma liturgia. Não sei se usei a palavra adequada, sim, mas... disse liturgia, acredito que, até para quem está assistindo, de repente, por que ele usou a palavra liturgia? Deixa a seu critério aqui o desenvolvimento. Sobre liturgia, eu não sei se você acompanhou, Leopoldo, recentemente nós tivemos justamente essa palavra utilizada pelo ministro Marco Aurélio em um julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, em que ele exortava uma advogada que fazia uso da tribuna em relação à liturgia, foi essa palavra que ele utilizou, justamente porque ela não se dirigia aos ministros do STF como excelências e chamava os ministros de vocês. E essa foi a palavra que ele utilizou, liturgia. Então, tem sim uma liturgia, é importante respeitar.
E eu acredito que é importante o advogado, o estudante de direito, saber mais ou menos, claro que todos têm o seu estilo e é respeitado, deve ser respeitado o estilo de cada advogado, mas deve saber mais ou menos um esqueleto, um roteiro, uma estrutura para a realização da sustentação oral. E isso envolve, sim, uma fase de cumprimento da sustentação. Você deve cumprimentar o presidente da Câmara de Julgamento, deve fazer o cumprimento ao Procurador de Justiça quando houver, cumprimentar ao relator do seu processo, com o linguajar adequado, próprio, cortês, urbano que se espera de um advogado, e depois fazer uma breve síntese do seu processo, e então entrar de fato na sustentação das suas razões, seja de um recurso ou de contra-razões de recurso. Né? Olha, eu não quero contestar aqui os profissionais que gostam de ler. Alguns profissionais e alguns oradores em uma tribuna ficam lendo ali a sua peça. Eu vou dizer que eu, particularmente, fico extremamente desinteressado, essa é a minha opinião, claro, sem nenhum demérito para quem lê. Eu sei a dificuldade, muitas vezes, de organizar no pensamento a comunicação e não ler, mas eu fico um pouco desinteressado quando alguém lê. Então, será que a leitura de uma peça em uma sustentação oral ela dificulta? Não só dificulta, mas em alguns tribunais ela é inclusive vedada. No próprio regimento interno do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, há a vedação expressa da leitura no momento da sustentação oral. Justamente porque, o próprio nome já diz, né, uma sustentação oral, a pessoa precisa falar voluntariamente, né? Porque ler, o próprio desembargador já leu tanto o recurso quanto o interteor do processo, né? Se presume isto. Então não é interessante, não é indicado, em alguns casos é vedado a leitura durante a sustentação. Mas mais do que por uma imposição de vedação, eu acho que o próprio advogado e quem vai realizar a sustentação oral tem que pensar na efetividade da sua sustentação, porque ouvi uma frase uma vez, Dr. Leopoldo, que bom comunicador não é o que fala, é o que é ouvido. Então, de nada adiantaria você usar dos 15 minutos da sua sustentação, você falar de todos os aspectos, abordar aspectos doutrinários, legais, jurisprudenciais, ser extremamente técnico, se os desembargadores, aqueles que vão decidir a sua causa, não te ouviram atentamente. Então, eu acho melhor falar menos, falar naturalmente e ser ouvido, porque talvez neste pouco tempo e nesta fala espontânea, algum detalhe pode chamar a atenção de algum desembargador, do que usar todo o tempo e ler e isso não gerar efeito algum. Fico trazendo como exemplo aqui o próprio programa. Acho que a maior dificuldade, o maior desafio para nós é desenvolver aqui um programa que ele seja atraente, que ele seja envolvente, que ele seja técnico ao mesmo tempo. Sim. E que ele seja importante, que traga, enfim, o interesse daquele que está assistindo. Agora, pensando nas técnicas, e até utilizando um pouco o seu conhecimento, claro que o tema aqui não é oratória e nem técnicas de oratória, mas existem alguns procedimentos que são importantes, até para a postura do profissional ali, claro, além daquela linguagem que você comentou, algumas técnicas para que ele seja melhor ouvido por parte daqueles relatores? Sim, com certeza. Eu acredito que não seja a melhor pessoa para dizer a respeito de oratória, nós temos professores excelentes aqui no meio jurídico, aqui em São Paulo, professores excelentes de oratória jurídica, inclusive. Mas é importante, como dizia, ser ouvido atentamente. E há algumas técnicas que podem facilitar isso, que é, por exemplo, usar de uma boa fluidez no momento do seu discurso. Seria a fluidez? Falar de uma forma bem harmônica, bem... Seria falar como você está falando. Na verdade, eu pensei que seria como você falou. Não. Seria falar de uma maneira que não cause muitas pausas, sem gagueiras. Claro que isso, o medo e o nervoso são fatores determinantes, né? O controle do medo, mas falar de uma maneira que flua bem. E fazer algumas técnicas, e usar de algumas técnicas também, Dr. Leopoldo, de convencimento, de persuasão. Por exemplo, em determinado argumento do seu processo, fazer algumas perguntas. Agora, e oralmente? Eu posso perguntar àquele desembargador sobre alguma questão relevante do processo? Eu posso questioná-lo durante a minha oratória? Importante que me permite esclarecer. Fazer algumas perguntas retóricas, fazer algumas perguntas persuasivas. Não que o desembargador
terá a oportunidade ou que seja para ele responder as suas perguntas. Mas você faz uma afirmação e faz uma pergunta em seguida para dar ênfase à sua afirmação, à sua tese. É uma das técnicas. Posso falar mais uma coisa? Claro. Por exemplo, digamos que esteja desenvolvendo uma determinada exposição aqui, realizando a minha sustentação e de repente dá aquele branco, Nelson. E acho que seria normal, né? Por exemplo, você que traz tanta informação aqui, de repente não saberia o que lhe perguntar e paro. E não falo mais nada. Quer dizer, isso dificulta, isso é necessário, pode, atrapalha o tempo, posso ser convidado a me retirar? Isso é uma pergunta interessante porque é algo muito possível, principalmente nas primeiras sustentações, principalmente para o jovem advogado que tem o medo daquela primeira experiência perante desembargadores, normalmente do tribunal, diante de vários colegas advogados que estão na plateia assistindo aquele momento. Então é algo que é muito possível de acontecer e existem algumas formas de se precaver em relação a isso, que é, por exemplo, levar um rascunho, um resumo do que será dito. Não é literalmente o que será dito, não é para se ler, como nós já dissemos, mas é uma folha em que você pode colocar os principais tópicos do que você irá dizer. Ou seja, se desde o cumprimento, com o nome do presidente, dos desembargadores, do procurador de justiça, com os tópicos das suas razões, quais são os argumentos que você vai pontuar, mas apenas palavras-chave que você irá olhar para aquelas palavras e irá lembrar do que poderá ser dito, não para ler sempre. Eu acho importante ter isso na mão, um documento, um papel com os tópicos principais, justamente para esses momentos de possíveis de um possível branco. Um esqueleto? Um esqueleto. Esqueleto? Exatamente, um esqueleto. Da sustentação, você acha imprescindível? Eu acho importante. Um esqueleto, e nesse esqueleto também colocar aquele documento, em que folhas está aquele principal documento que você quer usar na sua sustentação, em que folhas está e o nome da principal testemunha que você quer utilizar na sua sustentação, algumas coisas específicas assim, eu acho que é importante ter em mãos. Eu acho que é importante que os alunos de direito assistam o programa e acompanhem as suas colocações, até porque eu fico pensando no desafio das universidades hoje de trazer o aluno para essa roupagem, essa estrutura do mundo do direito e a necessidade da postura do profissional em sala de aula, quando desenvolvem ali a sua tese de conclusão de curso e a forma de se colocar ao presidente da mesa, toda essa linguagem que o mundo do direito traz, a forma de se vestir, acho que tudo isso já começa ali na universidade e depois se estende para o mercado de trabalho, acho de suma importância. E eu acho que estamos perdendo um pouco esse lado tradicional do direito, essa é uma opinião pessoal, eu acho que isso deve ser melhor trabalhado, você não acha? Com certeza. Por exemplo, a sustentação oral é algo que, infelizmente, quase não é dito. E quando é dito, nas faculdades. Não por incompetência, não por falta de vontade da faculdade, mas justamente por uma grade que já é muito resumida na faculdade. Nós temos outras matérias do direito que não fazem parte. O próprio direito digital, que está em voga hoje, o direito ambiental, o direito previdenciário em muitas faculdades nós não temos, e também a prática nos tribunais. Quando há no muito é uma prática civil, uma prática penal que reproduz ali uma audiência. Mas é importante que as faculdades de direito, que essas instituições que têm formado aqueles que serão os próximos advogados, se preocupem também com a formação desses profissionais para a atuação nos tribunais. Agora, um desafio, hein? Um desafio, porque assim, pensar em sustentação, pensar em postura Sim. efetivamente do profissional do direito é também pensar na educação. O profissional chega na universidade, o profissional pensa em desenvolver ali exercer a profissão de advogado, por exemplo. É claro que quando presta concurso público acaba sendo mais do que necessário essa postura, mas ali logo no início, como advogado, como a primeira profissão, muitas vezes pensando no desafio, porque educação acima de tudo. É um desafio, mas algumas faculdades já olhando para isso e vencendo esses desafios, ou tentando já de algum modo se movimentar em relação a isso, tem promovido alguns trabalhos interessantes de formação dos operadores do direito em relação a isso também, Leopoldo. Por exemplo, os multicortes, que são competições simuladas de julgamentos,
Algumas faculdades brasileiras, não muitas, na verdade poucas faculdades, têm alguns grupos específicos, extracurriculares, que têm desenvolvido esse trabalho. E não é só um trabalho visando a formação ou estimular o estudante a começar a falar em público, que é muito importante, mas o multicorte é também uma metodologia de estudo, porque o aluno se sente motivado a aprender sobre o que ele vai falar ali perante seus colegas. Então, além de ser um método da academia, de formação, de ensinamento do direito e da matéria, também é um grande estimulante para que esses alunos possam desenvolver a sua capacidade na oratória, a sua oralidade, que vai ser um instrumento de trabalho dele quando ele entrar no mercado de trabalho. Até elogiando a sua atuação, dizer que não tivemos aqui uma pré-pauta, conversamos de uma forma bem tranquila, bem amigável, que como se estivéssemos em casa. Eu acho que é esse mesmo objetivo, gostei muito das suas colocações, mas que deixasse uma mensagem final aos profissionais que pretendem ter sucesso na sua profissão e principalmente desenvolver a sua sustentação oral. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito desse tema com você aqui, um tema que eu gosto de tratar, e aos que estão nos assistindo, se você for aluno de direito, acadêmico, alguém que esteja na sua formação jurídica, eu te incentivo a conhecer um pouco da sustentação oral. Fazendo como? Indo ao Tribunal de Justiça, indo ao Tribunal Regional Federal, assistindo a algumas sustentações orais, vendo como é a postura do advogado, qual é a vestimenta, o que ele fala, quais são as reações dos desembargadores em relação a ele. Eu acredito que será uma experiência importante. Se na sua faculdade tem algum grupo de estudo que desenvolva esse trabalho de multicorte, vá lá conhecer, participe, porque certamente se você desenvolver essa habilidade, você vai ter um diferencial no exercício da sua profissão quando você entrar no mercado de trabalho. E se você for advogado e gostou desse assunto, eu acho que é interessante refletir um pouco mais a respeito da importância. Em tempos de processo digital, em tempos de pautas extremamente volumosas, se você não tem habilidade, procurar conhecer um pouco mais ou contratar pessoas especialistas nesse trabalho para o seu processo. Tenho certeza que em algum processo isso pode ser determinante para o sucesso da sua causa. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Dr. Leopoldo, de estar aqui com você falando a respeito desse tema. Foi um prazer. O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Hoje falando sobre sustentação oral e na próxima semana trazendo mais um tema importante a você profissional do direito, a você cidadão. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana.